Tô aqui numa obra que é a nossa próxima entrega e eu escolhi essa obra porque tem alguns detalhes legais de iluminação e o tema do vídeo de hoje é sobre iluminação. Espero conseguir ajudar vocês. O que é legal vocês levarem em consideração? Quando você pega um apartamento, um imóvel, eles vêm com os pontos normalmente centrais, né, que o construtor ou a construtora entregou. Então a primeira coisa a definir é, eu vou ter ou não rebaixo de gesso para trabalhar a minha iluminação? Essa é a primeira pergunta porque é daí que a gente vai escolher se a gente vai ficar com os pontos centrais ou se a gente vai poder trabalhar outras iluminações. Então a regrinha básica é, se eu tenho forro de gesso, eu posso ter uma iluminação embutida, né? Ou seja, normalmente a gente deixa 15 centímetros da laje até esse rebaixo, então essa lâmpada ela vai estar embutidinha no forro de gesso, ou é um spot, ou é um plafond, enfim. Então se eu tenho gesso, eu posso ter inclusive mais pontos de iluminação e eles vão ser embutidos. Se eu optar por não ter rebaixo de gesso no meu imóvel, então eu vou ficar com os pontos centrais. E aí a gente vai trabalhar eles de forma de sobrepor, que a gente chama, né? Essas luminárias elas vão ser para fora. Então cada uma tem uma altura e você vai escolher um modelo. Depois que eu escolhi se eu vou ter esse rebaixo de gesso ou não, uma outra coisa que a gente tem que pensar são os circuitos dessa iluminação, né? Ou seja, de forma simples e prática, a gente vai ter que mexer nos interruptores. Então, se eu tenho só o ponto central, eu tenho uma tecla ali de interruptor que liga e desliga e normalmente ele vai ser um paralelo, né? Agora, se eu vou ter mais pontos de iluminação distribuídos naquele teto, naquele rebaixo de gesso, então eu tenho que mudar os interruptores, eu tenho que mudar a quantidade de teclas que eu vou ter, porque aí eu vou individualizar aonde liga o quê. Não é interessante que a gente coloque um monte de spot e aí ele ligue tudo de uma vez. Então isso é o circuito que a gente chama, né? A gente faz a planta de iluminação com os circuitos modificados ou não. Bom, vamos falar um pouquinho de conceito desse rebaixo do forro de gesso. Normalmente, eu nos meus projetos acabo optando por usar um rebaixo mais reto, mais liso, mais moderno. É uma tendência, por exemplo, eu gosto também de usar uma tendência que são esses rasgos de gesso, que aqui nesse apartamento a gente está usando, inclusive eu tô aqui na cozinha, em cima de mim tem um, onde a gente vai distribuir com lâmpadas tubulares. Tem uma conta que a gente faz, né, na medida dessa lâmpada para poder fazer esses requadros certinhos, mas antigamente se usava bastante aquelas sancas de gesso aberta, com outro tipo de iluminação, uma coisa mais rococó, mais trabalhada. Nada contra, se você quiser continuar usando não tem problema nenhum. Ainda nessa Uma dica legal quando eu quero equilibrar o orçamento é o seguinte, eu dou preferência para fazer esses rebaixos de gesso nas áreas sociais, na sala, na cozinha, porque é necessário muitas vezes você trabalhar mais pontos, né, com esse spot. De repente a gente quer focar numa parede que tem uma textura, um papel de parede, um espelho. A gente quer iluminar de uma forma melhor e eu acho que a área social ela traz mais pontos para serem iluminados. Então às vezes para equilibrar um pouquinho o orçamento eu opto por ter esse rebaixo de gesso nessa área social para ter mais iluminação. E nos quartos eu acabo não rebaixando o gesso, então a gente fica com um ponto central existente. Aí uma dica legal é que eu gosto bastante de usar aqueles trilhos, né? Em alguns projetos meus vocês vão poder reparar isso, principalmente nos quartos. Por quê? Por mais que eu tenha um único ponto, pelo menos aqueles trilhos, você pode escolher, né, dependendo da medida, se ele vai ter 1 metro, 1,20 m, quantos bocaizinhos de iluminação eles vão ter, e aí você pode direcionar, né, então você pelo menos equilibra um pouquinho a iluminação, fica diferente, fica legal, então acho que é uma dica bacana, ao invés de usar só o Paflon, sei lá, de repente mais basiquinho para os quartos. Nesse vídeo eu tô falando para vocês mais sobre iluminação de teto, né? Dando essas dicas e o que vocês têm que considerar. Lógico que no universo da iluminação, que é fundamental para qualquer projeto de interiores, a gente também tem as arandelas que ficam nas paredes, temos a iluminação que fica embutida na marcenaria, que também ajuda a iluminar o ambiente, né? Mas de uma forma mais aconchegante, que aí você tem a fita de LED, aí já é um pouquinho mais voltado para uma iluminação mais decorativa, né? Nas paredes.
Falando dessa iluminação um pouquinho mais decorativa, a gente chega nos queridinhos que são os pendentes decorativos, né? A gente tem uma infinidade deles e hoje no mercado é um mais lindo que o outro e é até difícil de escolher nos nossos projetos. Eu procuro seguir, obviamente, né, o estilo do cliente, o que ele gosta mais, mas tem tantas opções que fica até difícil de dizer, por exemplo, nos meus projetos, quais que eu mais gosto. Não tem uma regra para a gente usar os pendentes decorativos. Normalmente eles vão aparecer mais em cima das mesas, né, de jantar, em cima dos balcões. Eu gosto bastante também, às vezes, de usar em cima do criado mudo, quando o cliente também gosta disso. Às vezes um detalhe, né, num banheiro, por exemplo, do lado do espelho para ficar charmoso. Nessa obra a gente tem isso daqui também. Depois eu mostro para vocês. Talvez não fique pronto para esse vídeo. Então, os pendentes decorativos, assim, a gente tem lâmpada de filamento, tem pendente grande, tem hoje uma sequenciazinha de pendentes que você usa numa mesa, por exemplo, retangular e que fica lindo, enfim. Acho que pendentes aí a gente deixa para um vídeo separado, né? Acho que fica mais legal de falar, mas também faz parte da iluminação. Aproveitem para se inscrever no canal, ativem as notificações para vocês sempre receberem o nosso conteúdo que sobe toda sexta-feira. Curtam, compartilhem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!